Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como a geopolítica, como a macroeconomia impacta diretamente a nossa vida e por que o Brasil é sim, hoje, um dos melhores países do mundo para se viver. Apesar de termos um governo de esquerda, apesar de acreditar que nós estamos vivendo no fim dos tempos e muito próximos de uma terceira G mundial, mas, cara, os brasileiros reclamam de barriga cheia e nesse vídeo aqui eu vou provar para vocês, através de fatos que estão ocorrendo hoje, que o Brasil está muito bem posicionado para o futuro. Apesar de talvez você não gostar do Lula, o Lula está fazendo um trabalho excelente e a mídia está pintando ele como um cara terrível. Eu acho que no longo prazo, talvez até médio prazo aí, o Lula nem consiga terminar o governo dele. É bem provável que ele seja impeachmentado porque ele está sendo sim perseguido pela direita. Mas geopoliticamente o trabalho que esse cara está fazendo é excelente. E eu vou provar para vocês aqui nesse vídeo. Se vocês gostam desses assuntos sobre as leis do dinheiro, as leis do poder, compreender como que as relações políticas impactam a nossa vida, a nossa carteira, considere se inscrever nesse canal. Estou num propósito aqui de trazer para vocês vídeo novo toda terça e quinta e tem tanto assunto rolando que eu pretendo até trazer mais vídeos para vocês, então deixa o like aqui, compartilha com um amigo, isso daqui vai me ajudar muito a crescer esse canal, conto com a ajuda de vocês, se inscreve aí e ativa o sininho porque vamos falar hoje sobre geopolítica. Um assunto que talvez você tenha ouvido na escola. O que é geopolítica? O que isso impacta na minha vida? Recentemente eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre bons investimentos, 3 investimentos para o ano de 2023, né? E eu provei para vocês aqui como é que funciona, como é que através da compreensão do posicionamento do governo, você pode decidir quais são os investimentos que você vai fazer. E já tem gente que está aplicando isso, bolsa de valores aí, commodities subindo, bancos subindo. Hoje uma pessoa me mandou mensagem dizendo que tinha investido e estava ganhando um dinheiro. O meu objetivo aqui não é ser guru financeiro, nem ficar dizendo que você vai ganhar dinheiro com isso ou aquilo, mas quando você entende que é preciso compreender as coisas de baixo para cima e não de cima para baixo, como nós fomos doutrinados na escola, você tem uma visão diferente do mundo, né? Você consegue ver o mundo de uma perspectiva diferente. Quem está no topo, quem chegou lá no 1% da população mundial, não olha do seu ponto de vista, não olha do ponto de vista dos 99%, olha de cima. Então quando você desenvolver esse tipo de visão, suas decisões vão ser mais aprimoradas. E por que eu estou falando isso? Porque é bem óbvio que nós estamos vivendo uma guerra por procuração, né? Vocês já ouviram esse termo, muito provavelmente. E uma guerra por procuração representa a arte suprema da guerra. Sun Tzu dizia que a arte suprema da guerra é vencer o inimigo sem precisar lutar. E você pode utilizar diversos meios para fazer isso. Você pode criar uma PAN, você sabe o resto. Você pode criar, por exemplo, narrativas políticas para gerar instabilidade dentro do país. Você pode utilizar outros inimigos de menor porte para atacar aquele determinado país, como a OTAN e os Estados Unidos estão fazendo com a Ucrânia para tentar desestabilizar a Rússia, que é hoje o maior aliado da China. Você pode fazer o que a China começou a fazer com os países da OTAN essa semana, que é criar ondas migratórias, né? E eu quero exemplificar aqui para vocês que esses últimos tempos a gente teve algumas revoltas aí na África que fizeram com que países como o Gabão, a Guiné Equatorial se libertassem do jugo francês, que eram países que estavam totalmente aprisionados à moeda francesa, pagavam impostos altíssimos para a França, gerando pobreza nesses países por um longo período de tempo, tinham presidentes totalmente prostituídos pelo dinheiro que os franceses ofereciam, enquanto a população vivia na miséria, né? Se você quiser buscar um vídeo aí, basta ver, por exemplo,
o Kylian Mbappé visitando o país dele. Cara, o país totalmente miserável e ele andando lá de super carro com o presidente do país. Então, esses países se libertaram da França através da China, através do apoio chinês. Como? Ó, eu vou te oferecer dinheiro, eu vou te oferecer armamento, eu vou ajudar a tua ditadura militar, mas em compensação você tem que deixar eu construir um porto aí no teu país. Você tem que deixar eu construir uma estrada de ferro, ou você tem que deixar eu escoar minha mercadoria pelo teu país. E o país vai lá e fala, caraca, beleza, legal. E aí a China, depois de ajudar esses países a se libertarem, o que que faz? Chega nesses países e fala, olha, eu tô querendo criar uma situação ali com a OTAN e eu tô precisando de homens. Eu quero 5.000 homens aqui. E esses países, naturalmente, passando pela fase de transição geográfica, onde você tem mais jovens do que velhos, muita gente precisando de comida, muita gente querendo entrar no exército, a China vai lá e recruta 5.000, 10.000 homens e envia esses caras para a Europa, envia esses caras para a Itália, envia esses caras para os Estados Unidos. Para quê? Para gerar instabilidade política no curto prazo. Como é que você vai receber 5.000 pessoas ao mesmo tempo, sem documentação, sem... Cara, esses caras não levam nada, eles levam só a roupa do corpo. E o discurso de todos eles é, eu vim aqui buscar um futuro e tal. Cara, eles não estão indo lá para buscar um futuro. Pode até ser que na cabeça deles eles estejam indo para buscar um futuro. Mas, se você não é bem-vindo num lugar, se o país não está abrindo as portas para você, para te oferecer emprego, você vai se tornar um inimigo naquele país. Você vai se tornar um ponto de inflexão para gerar o caos. E uma vez que você não for bem-vindo, o que acontece são revoltas. O que acontece é que você se torna uma ameaça para a população local e a população local começa a ir embora. Os bilionários começam a ir embora, os milionários começam a ir embora. E para onde essa galera está indo? Para a Arábia Saudita, para os países da Ásia. Então, no longo prazo, a gente vai ter uma quantidade massiva de árabes e negros se tornando cidadãos da Europa, se tornando cidadãos dos Estados Unidos. O famoso redneck, o branco do olho azul e verde, vai sumir da Europa. Os bilionários não têm posição geográfica fixa. E é aqui que é o ponto que eu quero demonstrar para vocês que você deveria ser muito grato a Deus por viver no Brasil. Porque nós temos uma população extremamente miscigenada. Tem branco, tem preto, tem amarelo, tem índio. E a gente já está acostumado com isso. Mas os europeus não. Isso aí vai ser uma crise identitária para esses caras. E o que a gente pode ver num curto período de prazo é uma panela de pressão criando uma guerra civil entre a população local e a galera que está chegando. Os árabes, a gente já viu isso. Teve lá, por exemplo, na França, o ataque da Bataclan, né? Tipo, pequenas revoltas ali. Mas imagina levar isso para uma esfera em que você está colocando 10.000, 15.000 pessoas para dentro do teu país. O Brasil já viveu crises migratórias no passado, quando a gente recebeu venezuelanos, quando a gente recebeu haitianos, mas nada comparado ao que esses caras vão viver. Porque a gente fez para ajudar essa galera. A gente realmente abriu as portas para receber eles, a gente se preparou para isso. Foi uma crise humanitária. O que a China está fazendo é utilizar seres humanos como arma de guerra. Cara, isso daqui, em termos geopolíticos, em termos de estratégia de guerra, é um cheque gigantesco na OTAN. E vai causar uma instabilidade política absurda. E por que eu falei do Lula no início? Porque apesar de o Lula ser um cara extremamente impopular hoje no Brasil, ele tá assim com a China, ele tá assim com a Arábia Saudita, ele tá assim com a Rússia. E esses países são responsáveis por desestabilizar a OTAN. Então, a gente não é inimigo declarado dos Estados Unidos, nós não somos inimigos declarados da Europa, nós não coadulamos com a política deles de invadir a Rússia, mas
estamos mostrando para eles que a gente tem poder para negociar com os países que estão atacando eles indiretamente. Isso faz com que a nossa moeda se valorize, isso faz com que a nossa terra se valorize e coloca a gente numa posição de negociação dentro da ONU diferente. Quando essa crise estourar, quando essas guerras civis começarem a pipocar para tudo quanto é lado, no Brasil vai imperar a paz. Ao menos assim se espera, né? Então, quando você pensar em reclamar de ter nascido no Brasil, lembre-se que nós temos um dos principais ativos daqui para frente, que é comida, é água, são riquezas naturais, são commodities. E quando você pensar em investimento, você precisa levar em consideração que essa é a nossa maior riqueza. Então, na hora de investir, cara, o que a Europa tem para oferecer? Relógio, roupa, intelecto, mas eu sempre falo isso para vocês, na guerra do futuro, ninguém vai comer iPhone, ninguém vai comer fone de ouvido, as pessoas vão comer comida. Então, geopoliticamente falando, você está sim num país extremamente abençoado. Esse vídeo aqui, ele não tem o intuito de dizer para você que, ai meu Deus, tudo vai acabar. É óbvio que em algum determinado momento tudo vai acabar, mas eu tenho visto assim uma galera reclamando de barriga cheia, sabe? Tipo, beleza, talvez as coisas no Brasil não estejam as melhores do mundo, mas a gente vive em paz. A gente não precisa se preocupar porque tem 10, 15 mil pessoas entrando no país e não tem lugar para receber essas pessoas. Imagina, as cidades da Europa são extremamente pequenas, todo mundo se conhece. Então, cara, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente não vive na Europa. Não estou dizendo que talvez a gente não enfrente crises políticas também, mas para você se posicionar melhor, para você ter mais autoridade para falar das suas decisões financeiras, daquilo que você quer para o futuro, você precisa fazer esse tipo de leitura. Então, o intuito desse vídeo aqui é te tranquilizar e dizer que hoje você está num país abençoado. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal aqui, coloca aí pra mim o que você acha dessa crise. Será que falta muito pra gente enfrentar essa terceira G? Eu acho que falta muito pouco. Esses movimentos geopolíticos, eles servem para criar instabilidade. Não sei quando vai acontecer, não sei quem vai ser o primeiro a dar o primeiro tiro, mas até que isso aconteça, agradeça a Deus, porque você vive num país abençoado que está em paz. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tamo junto, até a próxima, fui!